está definido. A estrada se estendia por quilômetros à frente. Ao final, a redenção. Eu precisava chegar lá. Precisava atravessar os cacos deste mundo em meu caminho. Todo esforço seria pago, o sacrifício transformado em glória. Finalmente eu conseguiria. Árvores secas e esqueletos de prédios outrora magníficos me cercavam, e a poeira da destruição cobria carros, corpos e locais que, em outros tempos mais felizes, haviam sido lares. Eu precisava seguir adiante. Olá pessoas, eu sou o Ratoruja e hoje nós vamos jogar um pouquinho dessa maravilhosa obra de arte feita pelo Marcelo Colar, da nossa queridíssima Água Viva Experiências Narrativas, que é o queridíssimo Nômades, né? Como eu mostrei aqui pra vocês, eu gosto dessa imagem aqui pra ficar bonito no vídeo. Nômades é um RPG que foi feito um financiamento coletivo. O Nômades Primordial é a versão mais atual desse RPG e ele utiliza baralho. Essa daqui é a nossa personagem, Clarice Spector. Eu já criei ela utilizando a aventura Alma Maldita, que é uma aventura pronta, que está disponível para todos os apoiadores, e eu vou jogar com vocês. E alguns de vocês devem estar sentindo um pequeno déjà vu. Parece que eu já vi Alma Maldita. Então, no primeiro Nômades já teve uma Alma Maldita e eu joguei aqui no canal. E agora vamos jogar novamente com a nova versão. Eu não apoiei o Nômades antigamente e eu fiquei muito triste, porque quando eu me tornei ativo na comunidade RPG Solo já tinha acontecido o financiamento do Nômades. Então eu não pude apoiar. Agora, em Nômades Primordial, fui um dos primeiros apoiadores e eu tenho acesso a todos os documentos. Estou ansiosíssimo para ter o meu livro físico, mas enquanto isso não chega, vamos começar uma campanha aqui no canal. Como assim uma campanha? Eu pensei assim, vamos primeiro começar com Alma Maldita e dependendo de como essa aventura acontecer, né, seguir, a gente dá continuidade a ela, começando daqui. O que eu posso explicar inicialmente sobre Nômades? É um RPG de exploração, mais ou menos, onde que a nossa personagem aqui que eu criei, a Clarice Spector, ela é uma assassina muito boa de briga e atenta aos mínimos detalhes. Esse final aqui é outra coisa de um teste que eu tava fazendo. Enfim, basicamente, o mundo acabou, só que ela viu alguns panfletos, leu alguns livros e recebeu a informação de que existe uma esperança. Uma espécie de libertador, alguém que realiza desejos. E ela está fazendo uma viagem até lá. Em Nômades, a gente controla nômades, que são pessoas que podem viajar entre mundos paralelos. E esse mundo que eu tô é um mundo completamente destruído. As primeiras pessoas que morreram na época do grande cataclisma foram os mais sortudos. Depois vieram os azarados, que levaram mais tempo a morrer. Por fim, os mais azarados ainda, os desgraçados, como a Clarice, que continuam vivos. Acontece que é o seguinte, no céu, o Sol e a Lua estão congelados, em um eclipse infinito. E a partir desse ponto, a gente vai começar a jogar Nômades. E para começar, eu vou puxar uma carta aqui com vocês na página 14. Ainda tô tossindo um pouco. Na página 14 para ver como vai começar essa história. Ó, tô embaralhando aqui o baralho. Vou puxar uma carta, mostro para vocês, vira para mim. Pausa. Encontro algo útil no caminho. Mas o que foi que eu encontrei de útil? Vou lá em algo útil, eu tirei um 9 de paus. O 9 é um revólver enferrujado, de força 9. E como eu vou interpretar isso no meu personagem? Eu já tenho um pé de cabra, que é um item inicial. Minhas roupas não dão proteção nenhuma. São 20 pontos de vida. Vou colocar o revólver enferrujado aqui. Enferrujado. Enfim, eu não sei porque ele tá colocando como errado aqui, mas enfim. Essa é a ficha dos Nômades, que ela é muito boa, mas eu tô usando as mecânicas do Alma Maldita, que são mais simplificadas. Muito bem. Essa parte de tempo, destino e ruína, já eu vou explicar à medida que eu for usando eles, né? Começa em 0, tava 2 aqui porque eu tava tentando gravar esse vídeo aqui, fazendo alguns testes. Enfim. Vamos lá. Eu encontrei um revólver enferrujado. Já que eu comecei assim do nada, achando um revólver, eu vou puxar aqui um cenário. Tem uma tabelinha que gera alguns cenários pra gente. Deixa eu ver. Aqui, os arredores. Vou puxar uma carta aqui. Deu um rei. Um centro de compras em ruínas. O que acontece? A Clarice, ela estava indo em direção
a esse local em que dizem que tem esse tal Salvador. E no meio do caminho, ela é obrigada a atravessar um centro de compras. Eu imagino uma espécie de feira bem grande, dentro de um mini estádio, com um monte de lojinhas e barraquinhas, mas já tá tudo em ruínas, tudo desabado, parte do teto caiu e quebrou. E ali no meio daquilo tudo ela achou o cadáver de um policial já morto há muito tempo, na época que aconteceu o cataclisma, e ela encontrou um revólver enferrujado. Vou puxar uma carta aqui para definir quantas balas esse revólver tem, porque o revólver permite atacar a distância. Vamos ver? Eu tirei um 7. Revólver normalmente tem 6 balas, então eu diria que eu vou diminuir para 6, porque é o que um tambor de revólver tem, né? 6 balas dentro do tambor. Então 6/6. Na minha cabeça, eu tô com o pé de cabra numa mão e com um revólver no bolso, assim, rápido, para poder sacar e atirar sem muito problema. Quando eu saquei a minha carta que eu saquei aqui para ver os arredores onde eu tava, saiu um rei. Sempre no Nômades, quando sai um JQK, você puxa uma outra carta na tabela de coisas estranhas. Vamos ver aqui que coisa estranha vem. Um 8. O 8 é: um objeto em cena se desfaz em uma nuvem de poeira. A realidade está colapsando. Quando eu puxei o revólver da mão do policial, a Clarice acabou puxando assim com muita força e ela meio que se embanando um pouco, mas ela rasgou parte do corpo do policial. Nisso ela foi para trás, esbarrou numa pilha de caixas, e essa pilha de caixas caiu, fez um barulhão e levantou uma enorme nuvem de poeira. Ela foi indo para trás e aos poucos ela foi ouvindo rachaduras, outros problemas, e ela teve que sair correndo daí antes que tudo desmoronasse pra ela. Ela começou a correr, como as coisas começaram a cair, começou tipo um efeito em cascata das coisas acontecendo em sequência. Ela vai tentar sair desse lugar o quanto antes. Eu quero ver se tem alguma tabela aqui tem tabela de combate. Bom, enfim, como é que funciona o sistema de testes no Nômades? Ele é muito simples. Você vai classificar a dificuldade do que você quer fazer entre, né, trivial, onde você não puxa nenhuma carta, só acontece. Lógica, você puxa uma carta, se ela for preta, ó, foi sem querer. Não, acho que eu coloquei o 8 aqui de volta, enfim. Se for preta, sim, você conseguiu fazer. E lógica, você puxa 2 cartas. Se ambas forem pretas, você conseguiu fazer. E impossível, que você puxa 3 cartas, e as 3 tem que ser pretas. E não sei porque isso é o 8, porque eu sempre tenho que pôr as cartas no fundo do baralho aqui pra não ficar uma bagunça. Eu sempre vou tirar da frente pelo fundo e vou estar sempre baralhando. Então é assim que acontece em Nômades, a alma maldita. Eu vou dizer aqui que foi lógico que ela conseguiu sair daquele lugar. Então eu vou puxar uma carta. Se falhar, eu vou tomar algum dano. Tipo, ela saiu correndo, as coisas começaram a desmoronar, uma nuvem de poeira gigante, ela tossindo. E ela conseguiu sair? Vermelho. Não é que ela não conseguiu sair. Ela saiu, mas ela vai tomar um dano. A saúde é o seguinte, são 20 pontos de saúde. Existe aqui a parte que explica como é que funcionam os danos. E eu vou dar uma conferida rapidinho. Como eu não consegui encontrar aqui uma regra específica para dano causado pelo ambiente, vamos definir a força do dano pelas cartinhas. Vamos ver. Tiramos um 10. 10 seria um dano muito grande, metade da vida da nossa querida Clarice. Mas foi um dano grande. Eu diria que pelo menos 5 de dano, que é um dano absurdo em Nômades. Porque 10 seria metade da vida. Então 1, 2, 3, 4, 5 de dano. 6, 7, 8, 9, 10. Cara, 10 de dano é um dano muito grande. Ela tentou sair, as coisas caindo, quebrando, estourando, destruindo. E ela se machucou muito. Mas, lembrando, eu tirei um rei, mas como eu tirei esse rei já na tabela de coisas estranhas, bom, eu não vou considerar, porque ele foi o que definiu as coisas estranhas que aconteceu. E caímos para fora. Agora eu vou aqui usar a mecânica de tempo. Se bem que é o seguinte, eu poderia gastar o destino para evitar esse dano, mas eu não vou gastar agora. Eu realmente só pensei nisso agora, e quando eu já tinha narrado, já tinha marcado tudo. Então eu não vou voltar atrás e desfazer o que eu já fiz. Bom, vamos usar aqui, vamos puxar aqui. Eu tenho quanto de tempo? Eu tenho 0 de tempo. Então eu vou puxar uma carta e ver o que acontece na tabela de 0 de tempo. Eu puxei um Ais.
Um estranho homem cruza o meu caminho. Ele é hostil. Não, a pergunta, ele é hostil? Nessa pergunta, eu posso puxar uma carta pra saber se é sim ou não. Preto é sim, vermelho é não. Vamos ver. Eu tiro um vermelho. Não, ele não é hostil. Eu ganhei 2 de tempo. Tá vendo? Então, com 2 de tempo, adiciono aqui no meu tempo, adiciono 2. Depois que a Clarice saiu daquele ambiente que tava tudo caindo, um sujeito aparece no meu caminho. Vamos definir esse sujeito. Aqui tem pessoas e combates. Aqui. Encontrei uma pessoa. Vou puxar. 3. Um saqueador, porém ele não é hostil, então ele não tá querendo me saquear. Ele olha pra mim ali, né, eu saindo toda machucada. E peraí, você tá bem? Então ele tenta me tirar de lá. Ele me ajuda a sair dali. Ah, obrigado. Aí o saqueador, ele olha assim pra mim, né? Ele tá com aquelas roupas de bandido e tal, com um pano na cara e tal. Caramba, o que você fez aí? Você destruiu tudo. Aí, eu não fiz nada, eu só esbarrei, foi sem querer. Bom, a nossa queridíssima Clarice é uma assassina. Ela é muito boa de briga e ela atenta aos mínimos detalhes. Então eu acho extremamente trivial ela perceber que esse cara é um saqueador. Agora a pergunta é, ele estava indo saquear aquele lugar? Preto sim, vermelho não? Sim, né? Deu um 7 de espadas. Ela percebeu que ele estava indo saquear aquele lugar. Então, ele vai tentar. Ele aqui diz que não é hostil. Então ele. Caramba, você destruiu tudo. Isso é um grande problema. É o seguinte. Eu vou. O que eu vou fazer? Já sei. Ele pergunta pra ela se ela encontrou alguma coisa útil lá dentro, alguma coisa valiosa. E ela vai mentir, porque ela encontrou um revólver. E como ela não é boa de papo, né? Não tem ali uma vantagem boa de papo. Eu vou colocar como algo lógico de que não tem nada, porque tá tudo destruído e tal, e caiu, derrubou tudo. Então vamos lá, duas cartas. As 2 pretas, sim, lógico, conseguiu. Ela conseguiu convencer ele de que ela não encontrou nada de útil lá. Ela só acabou caindo numa armadilha e que agora ela tem que continuar o caminho dela, que ela tem um longo caminho para percorrer. Ele vai perguntar para ela para onde ela tá indo, né? E ela vai falar, é melhor cada um seguir o seu caminho, tá? Eu já tenho meus problemas para cuidar de mim, agradeço sua ajuda, desejo sorte na sua viagem. Ele aceita isso, né? Ou ele vai desconfiar? Porque, não, eu tirei 2 sims, então ele acreditou que eu falei. Então ele fica pra lá. E vamos continuar a nossa aventura. Com o tempo 2, eu vou sacar de novo na mesma tabela de tempo daquela hora. Vamos lá, tempos de 0 a 5. Então, qual que é o tempo agora? 7. Avisto algumas pessoas de longe. Elas ainda não me viram? Eu ganho mais um destino interessante, vamos ver. Elas me viram? Olha, eu vejo algumas pessoas de longe. Por causa do barulho e tal, isso atraiu mais gente. Boa. Isso atraiu mais gente. Eu já ganhei mais 2 de tempo aqui, né? Vai pra 4 de tempo. Isso atraiu mais gente pro logout, um pequeno estágio. Eu joguei 1 de destino, fui pra 4 também. Eu não gastei o destino, talvez eu tenha que gastar daqui a pouco. Agora vamos saber se as pessoas me viram, né? Quando eu saí de lá, eu deixei o saqueador pra trás, vou até embaralhar aqui. E é o seguinte, é lógico que eles podem ter me visto. Porque, bom, naquela explosão toda, eles estão prestando atenção ao redor e estão indo ver o que aconteceu. Então eu vou puxar 2 cartas e 2 vermelhas. Preta sim. Eu tô perguntando se eles me viram. Se eu tirei 2 vermelhas, a resposta é não. Isso deu um nó na minha cabeça. Vou dar uma conferida aqui rapidinho. Ok, eu já tava fazendo algo um pouco errado. Lógico é uma carta e lógico são 2 cartas e impossível são 3. Eu tava falando que a coisa era lógica e puxando 2 cartas. O ponto é, as 2 foram vermelhas, o que deu não. O que é uma resposta boa. É sim, vermelho é não, preto é sim, simples. Só tava tentando entender se vermelho era negativo ou positivo, mas não é isso. A minha pergunta é se eles me viram, e deu que eles não me viram. Com isso, eu vou evitar essas pessoas. Por quê? Acontece que Clarice Spector, sendo uma assassina, ela não quer se pôr em risco. Ela não sabe qual dessas pessoas. O caso daquele cara que me ajudou, ela evitou ele. E apesar dela ser boa de briga, ela sabe que são várias pessoas. E ela não quer esse problema. O problema dela é o seguinte. A vida toda ela ganhou dinheiro pra tirar a vida dos outros. E ela tá fazendo essa viagem pra tentar se redimir dos seus
dos seus crimes, né? Ter tirado a vida dos outros, e agora que vem o fim do mundo, as pessoas que morreram foram as sortudas, ela viu que ela estava do lado errado da moeda, e ela tá meio que sentindo-se que está pagando por esses crimes, estando viva nesse mundo pós-apocalíptico que é um inferno para ela. Então, ela tá fazendo essa viagem em direção ao tal libertador para tentar se livrar desses pesos nas costas dela. Então, já que eles não viram, ela vai passar direto e ela vai desviar deles e vai seguir viagem. Vamos puxar mais uma carta aqui para o tempo. E é a última vez que eu puxar do tempo de 0 a 5. E é uma dama. Sempre sai J, Q e K. Eu também vou puxar uma carta em acontecimentos estranhos. Deixa eu ver aqui. Escuto os sons de pessoas. Avisto 2 saqueadores ao longe. Eles não me viram ainda. No caso, aquele grupo de pessoas eu vi de longe. Serpenteando por carros e destroços, eles passam do meu lado. Então são 2 saqueadores, aqui estão os atributos deles. Eu ganho mais 2 de tempo. Eles não me viram ainda e vão continuar sem me ver. Eu vou deixar eles passarem em direção a tudo que está acontecendo e vou dar sequência indo à frente. São, assim como aquele cara que tentou me ajudar, são outras pessoas mal encaradas, né? Que estão tentando ganhar alguma coisa com isso, aproveitando que aquilo desabou para ver em volta se tem outras pessoas que podem roubar, atacar, etc. Acontece que aquele saqueador sozinho decidiu não me atacar porque sabia que eu só tava sozinho e tal, se destruir tudo, poderia ter mais gente. Já esses daqui não, esses já estão em grupo. Como eu tirei um Q, né, uma dama, vamos tirar aqui em acontecimentos estranhos, né, coisas estranhas. Sempre que tiro um J, Q e K, eu puxo mais uma carta em coisas estranhas, que foi um 7. O 7 o desafio atual se torna mais fácil do que eu imaginava. Fácil. O desafio atual era não ser pego por esses saqueadores. Eles vão na direção dos escombros e a poeira já tá baixando. O outro saqueador, ele meio que vai entrando assim, e viram que quando os escombros caíram, abriu uma passagem que não tinha antes. E nisso eles vão entrar lá dentro, né? E nisso eu consigo então sair dali sem ser vista e vou seguir a minha viagem, já que os escombros foram todos para lá. No caso, a maioria das pessoas ao redor de outros problemas acabaram sendo atraídas por toda essa desolação. E por estarem todas prestando atenção lá, eu consigo passar sem ser percebida. É assim que eu termino essa primeira parte da viagem, porque agora a gente iria para os acontecimentos 6 a 10. E se vocês querem ver o que acontece nessa viagem de Clarice no meio dos destroços de um mundo destruído em Nômades, alma primordial, deixem aí os seus comentários. Eu sempre leio e respondo todos os comentários. Aqui tá o Ratoruja, né, de prova disso. E eu vou continuar a jogar essa aventura, né, em Nômades primordial. Até o próximo vídeo. Lógico, novamente, se vocês quiserem muito, deixar nos comentários. Já curte, se inscreve, compartilha com os amigos e partiu!